mas a gestão do Paulo Turra acaba agora sofrendo a pior goleada no ano. E o torcedor sai com um sentimento até de humilhação. Sei que é um trabalho que está se iniciando, mas vendo tudo isso, Santos, entre os grandes paulistas, é o único que não disputa mata-mata. Na sua visão, qual que é o grande problema do Peixe hoje e o que vocês têm feito para solucionar tudo isso? Então, é difícil de falar qual é o grande problema, né? A gente trabalhou a semana forte, né? A gente tem trabalhado forte, a gente chega muito cedo no CT e a gente vai embora muito tarde, né? A gente tem se dedicado, trabalhado e infelizmente hoje a nossa estratégia acabou não dando certo, né? E temos que seguir trabalhando, baixar a cabeça, se tiver que trabalhar mais, vamos trabalhar mais, né? É o momento da gente se unir, ficar junto e dar a volta por cima, né? É isso que a gente está precisando. O Santos é um clube grande e, se depender da gente, a gente vai se doar ao máximo, como a gente sempre faz. Felipe, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Boa noite. Eu queria que você falasse como é que está o emocional dos jogadores, como trabalhar isso para a sequência da temporada. Hoje os jogadores sofrem uma goleada no estádio do Morumbi e escutam dos torcedores aqui que o time vai jogar a Série B. Como tentar melhorar isso no jogador, o emocional deles neste momento? Obrigado. Então, falta mais de meio campeonato, né? É muito cedo para a gente já apontar dedo e definir as coisas. A gente fica chateado, obviamente, pela derrota, mas, como eu falei antes, a gente precisa trabalhar e vai trabalhar cada vez mais, né? É sempre ruim perder e perder do jeito que foi, mas se unir, se focar, trabalhar mais e mais, para que no final de semana a gente consiga reverter tudo isso perante o nosso adversário do final de semana que vem. Felipe, aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Boa noite. Após a vitória contra o Palmeiras, o Dorival Júnior comentou que o São Paulo não teria tempo apto para recuperar os atletas, né? E hoje conseguiu jogar superior contra o Santos. E por que o Santos foi tão abaixo, taticamente e tecnicamente, no jogo de hoje? Com uma semana cheia para trabalhar. Então, eu acredito que a gente foi muito passivo, né? Acho que essa é a palavra. A gente tinha uma estratégia definida, a gente trabalhou a estratégia essa semana e acabamos sendo muito passivo, né? É algo que não pode acontecer. Então, não ter essa passividade, ser competitivo, se doar, se entregar, competir. E o mínimo que a gente precisa fazer é correr mais que os outros, né? E quando eu digo os outros, são todas as equipes. A gente precisa correr mais. E podem ter certeza que a gente vai se dedicar e trabalhar para isso, para correr sempre mais e trabalhar mais para que taticamente e fisicamente a gente consiga superar as dificuldades que a gente vem tendo. Felipe, Jordana Araújo, Rádio Band News FM, boa noite. O Santos sofreu 7 gols nas últimas partidas. É um problema defensivo. Como que você pensa, você e o Turra, a longo prazo, melhorar essa questão defensiva, que eu te pegando um gancho na pergunta do colega, foi bem abaixo? Acho que é o momento da gente rever algumas coisas, né? Não passa só pelo Felipe, né? Passa por toda a comissão, por todo o clube. E como eu tô dizendo aqui, é o momento da gente se unir, trabalhar, e isso, né? Trabalhar, se focar e tentar superar os erros que vem acontecendo, né? Tem erros que a gente não pode cometer 2 ou 3 partidas em sequência. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse especificamente do jogo de hoje, que não funcionou taticamente. O São Paulo já tem o desenho dele, o Santos mais uma vez entrou com 3 atacantes, que isso dificultou durante a partida, que mostrou um domínio muito grande do São Paulo hoje. Então, boa noite. A nossa ideia era pressionar o São Paulo. Como eu falei anteriormente, a nossa pressão foi passiva, né? Defensivamente falando, a gente foi uma equipe passiva. A estratégia era manter os atacantes por dentro para utilizar as costas dos laterais. Acabou não dando certo, né? A gente fez pouco e faltou também a gente colocar um pouco a bola no chão, ter um pouco mais de tranquilidade para jogar, né? A gente acabou muitas vezes forçando o jogo direto, podendo circular a bola, colocar a bola no chão e ter um pouco mais de tranquilidade. Felipe. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você explicasse, o Santos já estava perdendo o jogo, mas eu gostaria que você explicasse 2 alterações. Claro. A entrada do menino David, no lugar de um armador, que foi o Lucas Lima, e principalmente a colocação do Dodô ali como um
um zagueiro, você deixou o Kevson aberto pela esquerda e para a retirada do Messias ali no final da segunda etapa, quando o Santos tomou o 4º gol. Por favor, obrigado. Pronto. O David é um atacante, né? Nós estávamos perdendo o jogo, precisava ganhar, precisava de gol. Ele conseguiu um pênalti e uma bola na trave, né? Então, entrou e fez aquilo que a gente pediu para ele. Sobre o Dodô já jogou como central, né? Já jogou como zagueiro. E naquele momento a gente estava com o Kevson, que é um lateral mais ofensivo. Então a ideia era justamente isso, que ele conseguisse apoiar, né? Dar suporte para o Mendonça, para que a gente conseguisse utilizar ali as costas do Rafinha, né? Felipe, boa noite. Queria que você falasse também, hoje teve a estreia do Dodô, né? Aparentemente deu a impressão da falta de ritmo do Dodô. Qual a avaliação que você faz, né? E se o Jean Lucas, que foi anunciado hoje, se vocês já têm alguma estimativa para ele dentro dessas deficiências que o Santos apresenta, né? Dele talvez estar à disposição até para pegar o Botafogo, que é o líder do campeonato, no próximo domingo. Se vocês já trabalham com alguma coisa nesse sentido, em relação ao Jean Lucas também. Então, sobre as contratações, o Jean Lucas, a ideia é que a gente consiga já trabalhar a partir de amanhã. Esperamos que isso aconteça. E sobre o Dodô é um atleta identificado com o clube, mais experiente, mais maduro. Então fez a estreia hoje. Como tu falaste, né, sentiu um pouco o ritmo, mas os treinamentos e os próprios jogos vão dar essa sequência para ele aí. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. A última aqui. Felipe, boa noite. Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes. 2 questões. Primeiro, a gente sabe que cada jogo são 3 pontos valendo, mas tem um efeito psicológico de um clássico. Eu queria saber o quanto pesa esse resultado e se você pudesse falar da dificuldade que vai ser enfrentar o Botafogo, todo mundo sabe a qualidade que tem o Botafogo, e mais uma vez sem torcida. Obrigado. Boa noite. Toda derrota pesa, né? E num clássico ainda mais. Então, como eu falei anteriormente, a gente precisa se unir, se abraçar, se focar e trabalhar cada vez mais, né? E todo o clube, né? Não somente comissão e atletas, todo o clube. O clube que está nessa situação, é o clube que precisa sair dessa situação. E sobre o Botafogo, todos os adversários são difíceis, né? O Botafogo, como tu colocaste, vem num bom momento, mas a gente tem que acreditar na gente, no nosso potencial, trabalhar, se focar na gente. Nesse momento, eu acho que mais importante do que o adversário é a gente olhar para a gente e a gente conseguir se superar dia a dia, jogo a jogo. Tá bom? Aí o jogo do Botafogo, sem torcida. Sobre o fato de ser sem torcida, pronto, a gente lamenta, né? Santos é um clube gigante e a torcida faz parte do clube, é a história do clube, né? E não poder contar com ela nesse momento, com certeza, nos prejudica muito, né? A gente gostaria, sim, de ter a torcida do nosso lado, de ter a torcida apoiando, porque a gente está precisando hoje desse apoio, desse 12º jogador aí. Qual?